carteira de motorista. Havendo quórum legal, declaro aberta a sexta sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte, neste ano de 2018. Uma boa tarde a todos. Discussão e aprovação das atas das sessões anteriores, a quinta sessão ordinária de 2018 e a quarta sessão extraordinária de 2018. Em discussão, as atas, ninguém para discutir, aprovadas à unanimidade. Leitura do expediente. Foram recebidas no mês de maio do corrente ano 295 comunicações de prorrogação de prazo de conclusão de procedimentos extrajudiciais, conforme planilha distribuída aos membros na pauta virtual. Foram recebidas no mês de maio 107 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos, também conforme planilha, e por fim foram recebidos 11 expedientes de promotores de justiça, 9 da Promotoria de Justiça na comarca de Tangará e 2 na Promotoria de Justiça na comarca de Martins, comunicando conversões de inquéritos civis ou notícia de fato em procedimentos administrativos. Tais documentos também se encontram disponibilizados em plenário para eventual consulta. Nada mais, Excelência. Agradeço ao secretário especial. Nas comunicações da presidência, inicialmente proponho o voto de felicitações pelo aniversário do Procurador de Justiça Herbert Pereira Bezerra, a transcorrer no próximo dia 8 de junho, e questiono se todos aderem às felicitações. Nos associamos. Ainda tem tempo, né? Até o final da sessão, né? Sempre há como resolver esse tipo de... Aprovada a unanimidade. Aprovado a unanimidade o voto de felicitações ao doutor Herbert. Não havendo mais comunicações dessa presidência, passo às comunicações do senhor corregedor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de também parabenizar o doutor Herbert pelo transcurso do aniversário e comunicar que no dia 7 de junho, portanto quinta-feira, nós estaremos realizando uma audiência pública na comarca de Mossoró, em atendimento aos princípios da Carta de Brasília, e recomenda que nós, na Corregedoria, façamos essas audiências públicas, cujo objetivo é fazer com que o Ministério Público venha ao encontro dos anseios, dos desejos e, portanto, da expectativa daquela comunidade, para que o Ministério Público seja resolutivo nas principais demandas que o cidadão daquela comarca escolha ou priorize. E estaremos lá, portanto, com as nossas equipes. Teremos 2 momentos. No primeiro momento haverá uma palestra do promotor de justiça corregedor Dr. Marcleno sobre MP resolutivo e a Carta de Brasília. Abriremos em seguida a participação da comunidade e também a participação dos colegas promotores de justiça da comarca de Mossoró, e haverá também momento para aqueles cidadãos que desejem fazer ou elogios ou reclamações, enfim, que possa querer se comunicar com a Corregedoria, ainda que seja em caráter reservado ou de ordem pública. Nós teremos também a oportunidade de ouvir. É importante destacar a necessidade da ida e a escolha da comarca de Mossoró, tendo em vista que nós tivemos algumas dificuldades, e essas dificuldades precisam ser sanadas, seja no campo da orientação, seja mesmo no campo disciplinar, para que possamos, portanto, ter naquela localidade o bom e ideal funcionamento da instituição através das suas promotorias. É um encontro que nós pretendemos fazer em local que vai ser na Câmara Municipal, em decorrência da necessidade de fazer com que a população participe o mais importante
mais próximo, portanto, do centro da cidade, e queremos contar vamos fazer a divulgação, e já estamos contando com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, através dos seus setores de imprensa, para que possamos divulgar e o cidadão possa acorrer a esse chamamento da Corregedoria, que visa, na verdade, fazer o Ministério Público mais resolutivo, o Ministério Público mais eficiente, o Ministério Público mais desperto para a comunidade. Gostaria, portanto, de fazer essa comunicação. E teremos também correição naquela comarca, em promotoria de justiça, e contaremos com a equipe da Corregedoria na sua integralidade. É só, Excelência. Agradeço ao senhor corregedor e passamos então às comunicações dos conselheiros. Pela ordem, questiona a doutora Darcy Pinheiro, se tem alguma comunicação? Tenho uma importante. O colégio. Boa tarde a todos. E gostaria de propor um voto de congratulações pelo aniversário do nosso presidente aqui, o Procurador-Geral de Justiça, a acontecer no dia 23 de agosto. Então, é essa a minha proposição. Perdão, de junho. Estou muito adiantada. Perdão, gente. Então, é esse voto que eu quero propor aos colegas. Já temos 2 bolos projetados, né, doutor Herbert? Vamos providenciar. Eu agradeço a doutora Darcy pelos votos e questiono o doutor Braz se tem alguma comunicação. Comunicações. Doutor Tonel. Doutor Arli. Sem comunicações, Excelência. Doutora Miriam. O doutor Herbert. Excelência, agradecer, né? Agradecer os cumprimentos, dizer da minha alegria de estar aqui, né, nessa instituição há tanto tempo, já não mais, né, o caçula do colegiado, né, e aprendendo sempre. Então, obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Doutora Carla. Doutora Sayonara. Sem comunicações, Excelência. Doutora Iádia. Sem comunicações. Passemos então à ordem do dia. Primeiro item, a linha A, declaração de vacância do cargo de primeiro promotor de justiça da comarca de Pau dos Ferros, de terceira entrância, em face da remoção por atividade do bacharel Macleno Lira dos Santos Leite ao cargo de segundo promotor de justiça da comarca de Macau, fato ocorrido em 21 de maio de 2018. O critério a ser deliberado e definido para deliberação deste colegiado é indicada a promoção por merecimento, em virtude da remoção por antiguidade do bacharel Macleno ser precedente de promoção por merecimento. Questiono ao colegiado se há alguma divergência. Não havendo, aprovada a unanimidade a declaração de vacância e definido o critério para preenchimento do cargo de promoção por merecimento do cargo de primeiro promotor de justiça da comarca de Pau dos Ferros, de terceira entrância. Item B da pauta, edital número 4 de 2018, promoção por merecimento per salto para o cargo de promotor de justiça da comarca de São Miguel, de segunda entrância. Relator conselheiro Arli Maia. O processo está em mesa, Excelência. Pode relatar. Peculiaridade que dos concorrentes aqui, que são Carlos Henrique Harper Cox, Eugênio Carvalho Ribeiro, José Alves Rezende Neto e Tiago Salles de Assunção. Tiago Salles de Assunção, ele, como os demais, quando ele se inscreveu, todos eram substitutos. E Tiago, no curso da inscrição, do encerramento, ele se tornou promotor de primeira entrância. E, portanto, ele preteriu a todos os outros de acordo com a lei. Então, em função disso, o meu voto é nesse sentido. E não foi feito as fichas de avaliação, porque ele passa a ser o concorrente único, por força do artigo, o 115
parágrafo 6º da nossa lei, né? Frustrada a remoção prevista no artigo 3º ou na hipótese do parágrafo 4º, expediciar edital de promoção pelo primeiro critério inicial, podendo se inscrever interessados das instâncias inferiores àquela do cargo vago e promotor de justiça substitutos. Aí vem o 7º. Quando do julgamento do edital da promoção, do referido parágrafo anterior, terão preferência sucessivamente os que sejam da instância imediatamente inferior à do cargo a ser provido, seguidos dos interessados das demais instâncias, e, por último, os promotores de justiça substitutos, não sendo conhecidos os pedidos dos demais quando houver inscrito dentro dos prioritários. E foi nesse sentido que foi meu voto. Então, eu indico o doutor Tiago Salles Assunção para o cargo do promotor de justiça da comarca de São Miguel. Aí não seria mais nem Persalto, né? Não deixa de ser um Persalto, porque está na primeira para a segunda. Como, né? Se bem que ele não esteja no quinto, mas aí não importa a questão do quinto, né? Perfeito. É como voto, excelência. Como vota a doutora Miriam? Doutor Herbert? Doutora Carla? Doutora Sayonara? Com relator, excelência. Doutora Iádia? Com relator, excelência. Doutora Darcy Pinheiro? Com o relator. Doutor Braz? Acompanho o relator. Doutor Jorge Tonel? O corregedor, no caso, estaria impedido de votar, não é isso? Não. Agora nós já podemos votar, mas ainda está naquele prazo. Já está né? no prazo Tá de Perfeito. Perfeito. Também eu acompanho o relator, então, por unanimidade, o Conselho Superior do Ministério Público aprovou o relatório, igual votação, julgou prejudicados os pedidos dos bacharéis Carlos Henrique Rapper Cox, José Alves de Rezende e Eugênio Carvalho Ribeiro. Haja vista não preencher no ato da inscrição os 2 requisitos estabelecidos no artigo 93, inciso 2, a linha B, cumulado com 129, parágrafo 4º da Constituição da República. E, por fim, considerando a inexistência de outro concorrente à promoção por merecimento, por salto e entrância, o egrégio colegiado considerou apto o pedido do bacharel Tiago Salles da Assunção, indicando por unanimidade, nos termos do voto do relator, para o cargo de promotor de justiça da comarca de São Miguel de segunda entrância. A linha C, procedimento de gestão administrativa 16.809/2018, autorização para a frequência de aulas em curso de especialização. Interessado Diogo Augusto Vidal Padre, relatora conselheira Sayonara Café. Os autos estão em mesa, excelência. Pois não, excelência, pode relatar. O voto eu já disponibilizei. Indago aos demais conselheiros se tem alguma observação a fazer, algum esclarecimento que queiram. E eu peço licença, se for o caso, para ler apenas o voto e dispensar o relatório. Pois não, excelência, pode fazer. Como relatado, trata-se de pedido de autorização de afastamento para estudo, formulado por promotor de justiça, aprovado em seleção realizada pela Unicamp, para participar de curso de especialização em Direito e Economia. Sobre o tema, dispõe a Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Lei Complementar número 141, de 9 de fevereiro de 1996, inversos. Artigo 197. São considerados como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que um membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão, omissa. Inciso 3. De cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos no país ou no exterior, de duração máxima de 2 anos e mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público. Regulamentando o dispositivo acima transcrito, foi elaborada a resolução número 004/2008 do Conselho Superior do Ministério Público, que tem como uma de suas diretrizes o fato de que a importância da qualificação funcional dos membros para a instituição deve ser examinada à luz da quantidade de membros em atividade e do número de afastamentos permitidos, devendo ceder quando não confrontada com o interesse público decorrente do exercício efetivo da atividade ministerial. Pois bem, o pedido de afastamento formulado pelo requerente, bacharel Diogo Augusto Vidal Padre,
restringe-se às sextas-feiras, que serão ministradas aulas do curso de especialização em Direito e Economia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. A propósito, a necessidade de contínuo aperfeiçoamento do agente público é ressaltada pelo professor José dos Santos Carvalho Filho, senão vejamos. Neste passo, avulta notar que, de há muito, vêm os estudiosos reclamando a necessidade de proceder-se à verdadeira profissionalização da função pública, de modo a valorizar-se o servidor como ser humano e profissional do poder público, outorgando-se-lhe direitos inerentes a essa condição, como remuneração justa, padrões isonômicos, direitos sociais, licenças, aperfeiçoamento funcional e outros do gênero. Como registra a doutrina, abre aspas, para efetiva profissionalização, é imprescindível ampliar os horizontes profissionais daquele que trabalha para a administração. Fecha aspas. Especificamente, nos casos de curso de especialização, dispõe a Resolução 004/2008 do Conselho Superior do Ministério Público. Líteres. Artigo 8º. Fica vedado o afastamento para, inciso 1, curso de aperfeiçoamento ou pós-graduação lato sensu. Inciso 2, mestrado ou doutorado, que sejam realizados no Estado do Rio Grande do Norte. Parágrafo único. Poderá, nas hipóteses previstas neste artigo, ser concedida pelo Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, autorização para frequência a tais cursos, que se limitará aos dias de aula, caso em que será designado substituto para atuar apenas nas tutelas de urgências e audiências aprazadas para aqueles dias. Desse modo, presentes os requisitos previstos na Resolução 004/2008 do Conselho Superior do Ministério Público, estando o requerente em dias com suas atividades ministeriais, conforme certidão de folhas 21, e não havendo instauração de procedimento disciplinar em seu desfavor, conforme certidão de folhas 22, ainda com fundamento na necessidade de aperfeiçoamento funcional dos membros do Ministério Público, voto pelo deferimento do pedido de afastamento para participação do curso de especialização Direito e Economia, oferecido pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, nas sextas-feiras mencionadas na inicial, em virtude da necessária presença física do acadêmico às aulas realizadas nesse período. De qualquer sorte, condiciona-se o presente deferimento à apresentação semestral por parte do requerente de frequência fornecida pela instituição de ensino à Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao disposto no inciso 2 do artigo 5º da precitada resolução. Após deliberação pelo Conselho Superior do Ministério Público, remeta-se os autos ao Procurador-Geral de Justiça para fins de designação de substituto para atuar apenas nas tutelas de urgência e audiências aprazadas para o período de afastamento do membro titular, na forma de que dispõe a parte final do artigo 8º, parágrafo único da Resolução 004/2008 do Conselho Superior do Ministério Público. É como voto, excelência. Obrigado, excelência. Submetendo, então, a deliberação, como vota a doutora Yádia Maio. Acompanha a relatora. Doutora Darcy Pinheiro. Acompanho a relatora. Doutor Braz. Acompanha a relatora. Doutor Jorge Tonel. Acompanho. Doutor Arli. Com a relatora, excelência. Doutora Miriam. Doutor Herbert. Acompanha a relatora, excelência. Doutora Carla. Senhor corregedor. Acompanho. Também eu acompanho. Nesse sentido, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, aprovou o relatório em igual votação, deliberou pelo deferimento do pedido de afastamento formulado pelo bacharel Diogo Augusto Vidal Padre para a participação do curso de especialização em Direito e Economia, ofertado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, nas sextas-feiras mencionadas no requerimento, com apresentação semestral por parte do requerente de frequência fornecida pela instituição de ensino à Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte,
em atendimento ao disposto no artigo 5º, inciso 2 da Resolução número 4/2008 do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do voto da relatora. Passemos então à linha D, item D, processo extrajudicial 96/2017-000253, objeto recurso interposto contra a promoção de arquivamento de inquérito civil, interessado Marcelo Cláudio Fernandes dos Santos e Prefeitura Municipal de Martins, relator conselheiro Herbert Bezerra. O processo está em mesa, excelência? Pode relatar e votar. O relatório e voto foi também objeto de distribuição à secretaria desse conselho para todos os membros. E, se me permitir, eu faço a leitura da ementa do voto. Se tiver alguma dúvida, a gente avança no sentido de fazer a leitura de todo o teor do voto. Inquérito civil, promoção de arquivamento e recurso desta, suposta construção invasiva de casas em espaço público no município de Martins, casas antigas e pertencentes a pessoas humildes, determinado o arquivamento do feito ante as dificuldades de alteração da situação, recurso interposto pelo representante, que deu causa, no caso, ao inquérito, omissão na fiscalização por parte do município, ausência de plano diretor no município, arquivamento que se impõe, conhecimento e desprovimento do recurso. Em linhas gerais, houve uma representação de que havia construções irregulares, e tem até fotografias, lembra um pouco cidades como Pipa, sei lá, ruas estreitas, casas construídas de forma desordenada, mas o município ele não tem a obrigação de ter o plano diretor, né? Em que pese não pode haver omissão por parte do poder público com relação ao exercício do poder de polícia, mas são casas, como disse na ementa, são casas já antigas e de pessoas humildes que inviabiliza a administração pública no sentido de buscar demolição e readequação dessas famílias que residem nessas casas. Nesse sentido, o promotor de justiça promoveu o arquivamento, houve o recurso, e o recurso nós fizemos a análise pelo conhecimento, todavia pelo desprovimento e consequente homologação da promoção de arquivamento. É como votei, excelência, como voto. Obrigado, excelência. Tendo em vista a singeleza da questão, algum questionamento? Doutora Carla. Eu vou pedir vistas do processo. Tive dúvidas se de fato se trata de construção nova ou não, porque me parece, por isso que eu vou pedir vista, que o muro se trata não da casa, mas do muro. E aí, pelas fotos, é bem singelo o processo, né? E sem prova suficiente. Mas, assim, pelas fotos, eu fiquei em dúvida se ele construiu o muro agora e avançou a calçada, a rua, e é um interesse público, não tem uso capião, é um bem, a calçada e a rua é um bem público, não tem uso capião, não tem. Então, eu vou pedir vistas para ver se eu me convenço melhor dessa situação. Pois não, excelência. Os demais aguardam voto vista. Fica concedido de vistas ao doutora Carla Mim. Como? Desculpa. Sim, somente. Perfeito. Item da ordem do dia, processo extrajudicial 40.872 de 2017, recurso interposto contra a decisão de indeferimento de instalação de inquérito civil e retomada de julgamento após voto vista. Interessado Sidney Diniz Ribeiro, Banco do Brasil e outros. Relatora conselheira Miriam Selle e o voto vista da conselheira Yádia Maio. O processo está em mesa, excelência? Sim, está em mesa, Pode excelência. Eu também disponibilizei meu voto vista. Eu não sei se os nobres conselheiros
tiveram a oportunidade de fazer a leitura. Eu peço vênia para discordar do voto da doutora Miriam, que, pela conclusão, disse, ante o exposto, considerando o recurso interposto contra a decisão de arquivamento, voto pelo não conhecimento, consoante a fundamentação acima assentada e, acaso conhecido, pelo desprovimento. No meu voto vista, ficou a seguinte ementa. Recurso administrativo, notícia de fato. Representação ofertada a respeito de negativa de empréstimo bancário à pessoa idosa em razão da idade. Legitimidade recursal. Configurada. Demanda de natureza coletiva. E resignação pautada na existência de interesse público. Limite etário que configura a discriminação. Inteligência do artigo 96 do Estatuto do Idoso. Necessidade de adoção de medidas a cargo do Ministério Público para a solução da problemática. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso. A não concessão de crédito consignado à pessoa idosa exclusivamente em razão de sua idade caracteriza ato discriminatório, ofensa aos artigos 4, caput, 5º e 96 do Estatuto do Idoso. Faço, então, eu não sei se posso dispensar o relatório e posso partir para o voto, para a fundamentação, todos de acordo. Ou querem que eu leia o voto, o relatório também? Pode apresentar o voto, excelência. Compulsando a certidão de notícia de fato, número 53/2017, a folha 2, verifica-se que abre aspas, o noticiante deseja que o órgão ministerial de defesa da pessoa idosa instaure procedimento administrativo para apurar as razões e os argumentos que impedem a contratação de empréstimos consignados por idosos, cuja medida, segundo o denunciante, contraria os interesses coletivos e difusos das pessoas idosas, bem como a Carta Magna de 88 e o artigo 96 do Estatuto do Idoso, fecha aspas. Entretanto, antes de analisar o mérito da resignação, faz-se preciso apreciar a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a conselheira relatora opinou pelo não conhecimento em razão da ausência de pressuposto intrínseco, qual seja a legitimidade recursal. Da análise dos autos, observa-se que a notícia de fato foi autuada com base em representação anônima, na qual o denunciante solicitou, abre aspas, a intervenção da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa para averiguar a negativa de empréstimo bancário à pessoa idosa, com base em critério etário, a partir de situação vivenciada pela senhora Maria Geonides do Carmo. Data vênia ao entendimento suscitado pela relatora, cabe assinalar que o objeto do procedimento não se restringe à tutela de um interesse individual disponível, mas tem por desiderato verificar a legalidade na recusa de empréstimo consignado do Banco do Brasil. Desta feita, não é possível afirmar que falece ao recorrente legitimidade recursal, posto que foi a partir da situação da idosa em tela que o mesmo procurou o parquê, para apreciar suposta situação discriminatória perpetrada por instituição financeira em face da pessoa idosa, demonstrando o viés coletivo do pleito, em atenção à legitimidade do Ministério Público para ajuizar ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos dos longevos, conforme preceitua o artigo incerto no artigo 81, inciso 1, da Lei 10.741/2003. Assim sendo, vislumbro a presença de interesse recursal, tendo em vista que a matéria discutida no feito possui um viés coletivo, atinente aos direitos e garantias da pessoa idosa, autorizando assim a postulação ministerial ou em juízo por parte de qualquer interessado, desde que demonstrado a amplitude coletiva do pleito, como ocorreu no caso em análise, motivo pela qual o recurso deve ser conhecido. Do mérito. No que concerne ao mérito da questão, tem-se que a representação ofertada é que a doutora foi direto, ela também foi feita uma análise. Primeiro? Não, é de doutora Miriam. Não, é de doutora Miriam. Tá aqui?
votado sobre a preliminar na passada? Porque o entendimento é que, apenas resumindo, que, na verdade, eu entendi que não se trata de um pleito individual. Ele foi fazer uma reclamação, foi até anônima, certo? Falando dos idosos, que os idosos tinham dificuldade de fazer empréstimos por causa da idade. Coletivo. Foi o que a doutora colocou. E eu entendo que porque se é coletivo, qualquer pessoa pode recorrer. Ele tomou conhecimento, portanto, ele tem direito ao recurso. Qualquer pessoa teria direito ao recurso. Então, essa é a questão de ser conhecida. Ser conhecido, sim, o recurso. Excelência, o único problema é assim, para a gente ser objetivo, é que Vossa Excelência pediu vista, mas os demais já haviam votado. E aí eu preciso só apenas perguntar se alguém pretende mudar o voto, porque aí a gente seria... eu vou dizer justamente agora, os conselheiros Darcy Pinheiro, Lourdes Medeiros, Darcy Oliveira, Arli Maia, Herbert Bezerra, Carla Mick e Sayonara Café acompanharam o voto da relatora pelo não conhecimento do recurso administrativo. Então, o doutora Iádia está trazendo agora um voto vista com novos argumentos. Portanto, eu pergunto a quem já votou, aqui presente, doutora Darcy Pinheiro, doutor Arli Maia, doutor Herbert, doutora Carla e doutora Sayonara, questiono se pretendem fazer a revisão do seu voto, reajustar o seu voto. Excelência, pela ordem. Pois não, senhora. Eu gostaria que Vossa Excelência concedesse a palavra à relatora, a doutora Miriam, para ela se pronunciar, se ela mantém, se ela reajusta o voto, porque nós votamos seguindo o posicionamento que ela apresentou. Perfeito, tem razão, Excelência. Doutora Miriam. Inicialmente ele fez a anônima, depois ele se apresentou, como na hora de recorrer, ele disse que era ele. Só que é a mãe dele, e era específico para a mãe dele. O promotor, quando foi fazer a promoção de arquivamento, ele entendeu também que era individual e era uma questão dela, da pessoa que se sentiu prejudicada, e por isso foi pelo arquivamento, e eu estou com esse entendimento do promotor. Entendo que, nesse caso específico, esse inquérito foi instalado com essa finalidade de observar se havia havido violação ou não a esta idosa. Por isso, eu mantenho o entendimento que ele não teria legitimidade para recorrer. O filho da idosa, ela não é incapaz, não tem nenhuma informação nesse sentido aqui nos autos. Então, Vossa Excelência está mantendo o voto pelo não conhecimento do recurso. Não conhecimento. Pronto, uma vez a relatora já tendo mantido seu voto, então eu retomo o questionamento aos que já votaram na sessão anterior, se mantém o voto ou se reajustam o voto de acordo com o voto visto da doutora Iádia. Doutora Darcy Pinheiro, doutor Arli, doutor Herbert, doutora Carla e doutora Sayonara. Primeiro, doutora Darcy Pinheiro. Eu permaneço com a relatora primeira, em razão dessa particularidade. Tem até o parentesco, né, no caso. Então, é uma questão mesmo individual. Assim compreendo e fico com o voto da relatora. Perfeito. Doutor Arli. Voto pedindo vênia à relatora, mas nesse caso eu entendo que realmente a questão posta aí é de se negar empréstimo em razão da idade. Isso aí isso é uma questão que transcende a um só idoso. Isso é toda uma comunidade, quer dizer, a instituição financeira fará isso com qualquer idoso. Então, portanto, como a divergência afirma, a partir do momento em que é uma questão, né, que extrapola a questão individual, então qualquer um, é interesse público, sim, do idoso,
qualquer um poderá levantar essa questão. Portanto, eu reajusto meu voto e estou com a relatora para conhecimento, para enquanto tem conhecimento, não é isso? Está com o voto vista, né? Com a divergência. Pronto. Voto de divergência na questão do conhecimento do O recurso. doutor Arli reajustou. Doutor Herbert. Excelência, na mesma linha exposta aqui para o doutor Arli, eu também reformulo o meu voto e declaro a minha felicidade, né, de ver que esse colégio, esse colegiado, né, está dando importância ao direito individual homogêneo como deva ser, até porque a ideia da legitimidade transcende o interesse específico desse senhor aí como representante e há um interesse maior, como foi dito aqui pelo doutor Arli. Todos os idosos, creio que aqui não tem nenhum suspeito. Então reformulo, excelência. Reformula. Voto para acompanhar o voto divergente. Ok, doutora Carla. Eu mantenho o meu voto. Acho que nessa situação foi mesmo específica em relação a essa senhora, mas, enquanto conselho, emitiria uma sugestão ao promotor para abrir um procedimento específico no âmbito coletivo para investigar essa atuação em tese dessas instituições. E não nesse processo específico que tem um sujeito que seria o violado, ou a pessoa que teve o seu direito negado, etc. Mas, assim, um procedimento coletivo, seria uma sugestão do Conselho, abrir um procedimento coletivo em relação a todos os bancos de Mossoró, que estaria, porque a comarca lá é Mossoró, para investigar, até na realidade, eu acho que é específico da promotoria de idoso mesmo, essa matéria, para investigar qual é a atuação coletiva em relação a essa suposta negativa. Porque tem provas aqui no sentido de que não há negativa, são outras coisas, alguns bancos responderam, etc. Então, nesse caso específico, eu acompanho a relatora, mas com essa observação de que fosse orientado o promotor a instaurar um procedimento específico no âmbito coletivo. Agora a doutora Sayonara, que ela também tinha votado. Vossa Excelência mantém ou reforma? Excelência, eu também mantenho, e eu chamo a atenção pelo fato, pelo que eu entendi no voto da relatora, o não conhecimento foi porque ela vislumbrou a falta de legitimidade do cidadão, que, na verdade, muito embora a questão envolvesse uma idosa, que seria a mãe dele, mas o recurso, não há indícios, primeiro, que houve negativa por parte do banco com relação a esse crédito. Segundo, também, não há indício de que essa senhora seja incapaz ou estivesse numa situação que não pudesse, por si, manifestar sua vontade, inclusive de recorrer contra a decisão de indeferimento do inquérito, da notícia de fato, né? De instauração de inquérito civil público. Então, portanto, eu comungo do entendimento da relatora de que faltou legitimidade ao cidadão, aqui que eu não estou vislumbrando neste momento o nome dele, para interpor esse recurso. Por isso, eu voto pelo não conhecimento. Então, mantido o voto da doutora Sayonara, fica faltando somente o corregedor e o presidente. O corregedor como vota? Excelência, eu peço venha a eminente relatora para acompanhar a divergência e, neste em particular, me impressiona o fato de que é possível que esse interesse esteja sendo negado a outras pessoas que estejam na mesma situação. Portanto, a matéria vir ao Conselho Superior do Ministério Público através de um recurso de quem quer que seja, no meu modo de ver, não faltaria essa legitimidade. Então, nesses termos, pedindo venha, eu acompanho a divergência. Perfeito. Eu, no caso, vou acompanhar a relatora, tendo em vista que também dando vista dos autos, eu observo que
a representação original suscitou uma negativa de empréstimo pelo Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco BMG, BGM, Banco Bradesco, Mercantil do Brasil, Bom Sucesso Banco de Crédito, Chaim, Banrisul, BV Financeira e Pan-Americano. São mais de uma dezena de instituições que teriam supostamente negado empréstimo à senhora, né, indicada nos autos de 79 anos de idade, aposentada, e pela informação primeira da promotoria, não estaria bem demonstrado tanto a negativa quanto os motivos da negativa do Banco do Brasil e das demais instituições. O promotor de justiça indicou inicialmente dispositivos legais que, a despeito de não haver legislação proibindo o empréstimo ao idoso, mas que recomendam o cuidado, e a gente tem feito isso, inclusive na seara do patrimônio público. Eu, pessoalmente, já fiz palestra para gerentes do Banco do Brasil, aqui do Estado, dezenas de gerentes, recomendando cuidados com relação a saques na boca de caixa, empréstimos, abertura de contas e outras operações envolvendo idosos, que muitas vezes são utilizados como instrumento de fraudes, né, no sistema bancário. Essa senhora, evidentemente, não estou afirmando que seja o caso, mas as instituições financeiras têm que ter esse cuidado. Então, se não indicou-se por qual motivo houve a negativa e se sugere uma investigação sobre praticamente todas as instituições financeiras da comarca, sem que haja motivo bastante substancial para isso, eu concordo com o indeferimento, com a decisão da relatora de negar conhecimento ao recurso. Uma parte. Pois não, Excelência. É uma pena que eu não vou poder falar do mérito, porque eu juntei da internet, eu tenho provas aqui de todos os bancos colocando faixas etárias. Mas só para Excelência ficar, só para Vossa Excelência ficar tranquila, da idade, independentemente da pessoa. Excelência, só para lhe tranquilizar, doutora Carla Mick, isso é o último ponto da discussão, me parece. Só houve uma sugestão a mais, fica por maioria rejeitado, não conhecido o recurso nos termos do voto da relatora, mas eu submeto ao Conselho se o colegiado deve enviar um ofício pela presidência, tendo em vista esses elementos trazidos pela divergência, para que apure de forma, no âmbito da tutela coletiva, se está havendo uma atuação generalizada quanto a esse indeferimento e por quais motivos isto estaria ocorrendo. Aí seria uma investigação específica, né, e com elementos, me parece, mais substanciosos. A doutora Iádia acha que é suficiente essa medida? Eu acho, sinceramente, que é uma burocracia, é uma falta de economia processual, porque se isso aqui não for homologado, vai voltar e ele vai fazer exatamente o que nós estamos pedindo que faça. Dá no mesmo. Não é individual, não é individual. Infelizmente, eu não concordo. Daqui, ó, eu juntei, eu fiz toda a juntada dos documentos para provar que todos os bancos têm limitações. Eu posso ler aqui. De tanto a tanto, só pode tanto. De tanto a tanto, só pode tanto. Tá aqui. O próprio inquérito iria desvendar isso. O próprio inquérito iria desvendar isso. Pois é, o próprio era só continuar de forma coletiva. Se há alguma divergência quanto a enviar o ofício, porque a votação já se encerrou, já foi proclamada. Então façamos, fica registrado, consignado, se oficia a promotoria respectiva de Mossoró para a apuração da doutora Darcy. Já está proclamado o resultado. Nesse então caso, eu gostaria apenas de externar aqui uma posição. Pois não, Excelência. Vamos assegurar a palavra à doutora Darcy. Antes das especializações das procuradorias, eu tive muitos processos em minha mesa que abordavam a questão do empréstimo em banco de pessoa idosa. Então, o que mais me chama a atenção, e eu estou pautada nos processos nos quais eu trabalhei, é a questão da interposta pessoa.
Os idosos no interior, eles são procurados por netos, sobrinhos, filhas que não têm uma vida regular, pessoas que não estão ajustadas na sua estabilidade econômica, se prevalecem de uma aposentadoria, que é aquela aposentadoria social, para fazer empréstimos, para comprar para comprar moto e outros utensílios que não é do idoso, em detrimento até da alimentação e da medicação do próprio idoso. Então, não é uma questão que está abordada aqui no que foi relatado. Mas me chama a atenção, no caso, em particular, é que é o filho que está recorrendo, não é a mãe. Então, o que demonstra para mim... Eu só estou fazendo... Doutora Iádia, eu não estou falando do processo que Vossa Excelência relatou. Eu estou falando em tese, no gênero, baseada nos processos que eu trabalhei na minha procuradoria. É uma experiência vivida. Não foi esse caso isolado. É só isso. O voto está proclamado, eu não estou rebatendo os argumentos de Vossa Excelência. Estou apenas externando uma vivência pessoal. Tá? Então, eu vou encerrar. Então, é isso que acontece. E aí, esses idosos, Excelência, ficam positivados no Serasa, nos outros lugares, por conta desses atos de familiares que não estão ajustados economicamente e se prevalecem dessa aposentadoria, que às vezes é para sustentar uma família enorme, crianças, a vida das filhas, dos filhos, que não tem sustentação, tudo em cima dessa aposentadoria. Era só isso que eu queria colocar. Eu acho que nesse ofício remetido ao promotor, inclusive, a discussão será para que o promotor avalie se há necessidade de instauração de inquérito civil. Essa é a questão que a gente está discutindo. Arquivou-se um que não se apresentava adequado e agora o promotor, com atribuições para o caso, avaliará se eventualmente na realidade local e dentro da sua independência funcional, se aquela prática é compatível ou não com o cuidado que se deve ter com o idoso nessas situações de empréstimos consignados, que já houve fraudes muitas no Brasil. Pois não, Excelência. Por via oblíqua, fazendo essa investigação, também se alcançará essa medida de proteção do idoso. Se fazer essa averiguação, sugerida pela doutora Carla nesse inquérito, também se alcançará esse objetivo. Porque, de fato, isso existe. Certo? Isso é conhecido e é uma realidade. Obrigada, era só isso. Excelência, para fazer um contraponto, para não ficar dizer que é só isso. As instituições financeiras nesse país, né, ganham muito dinheiro. Isso é fato. Aqui a doutora Iádia diz, isso é corriqueiro. Idoso tem faixas. Eles não fazem empréstimo. Essa questão aí, até humanitária, até isso aí se resolveria de uma forma bem simples. O idoso faz o pedido de empréstimo, investiga-se e se dará o empréstimo ou não. Mas existe esse outro lado obscuro dessas finanças. Só quem ganha dinheiro nesse país faz isso. Exatamente, não empresta, porque você já está com o pé na cova. E, portanto, vou ter prejuízo. Agora, não vamos colocar isso para debaixo do tapete. Agora, eu acho o seguinte, que o inquérito é para isso. Se ela não tinha condição de receber, então o inquérito é para isso. O promotor tem dúvida? Tem, então vamos abrir o inquérito para verificar. Que a questão transcende o individual, transcende. Embora tenha sido uma pessoa que tinha ido fazer a denúncia. É isso. Excelência, só uma complementação. A evolução da visão do direito individual homogêneo, ela se faz por demais interessante. E me recordo, com relação às capitalizações, as discussões de capitalizações no início, eu vi sessões do tribunal, vi magistrados na sessão dizer, procura empréstimo para depois pegar o carro, jogar na beira do mar, fazer isso. E lá na época eu chamei a atenção, mas pode ser para comprar remédio, pode ser para um tratamento de saúde, pode ser, comecei a fazer essa outra análise para mostrar que aquilo ali a gente estava tratando de um interesse individual homogêneo. Cada um tem suas particularidades. Se você vai fazer um empréstimo, precisa do dinheiro para fazer um investimento para uma empresa, algo para produzir, mas outro vai fazer um empréstimo para comprar um carro bonito, bacana, para andar na beira da praia, independe. A questão é saber se esse empréstimo está havendo um lucro excessivo, uma extorsão, se o consumidor tem condições ou não de ser ouvido, de externar sua vontade. Então, isso eu vejo
como uma evolução. E o tribunal daqui evoluiu nesse sentido. Deixou de ter aquela visão de que o empréstimo seria apenas para aquela questão graciosa, o que for. Certo? Então, mesmo a situação também, ocorre demais essa situação que a doutora Daci aqui declinou. Eu conheço, na minha família, uma idosa que faleceu, e nós descobrimos depois que tinha 11 empréstimos, e ela nunca disse aos irmãos, a ninguém, e os irmãos que ajudavam ela, e não dizia isso, e quem fez foi um neto, fazia esses empréstimos, certo? Mas isso é um problema individual. São os dois lados da moeda, né? Você está apontando perfeito, bem. Mas nós, como instituição, não devemos ver essa, porque aí pode migrar para uma questão aí criminal, uma necessidade de intervenção daquele idoso. Eu penso que o promotor da comarca tem que ter a sensibilidade, ainda que tecnicamente não haja vedação legal. Doutora Iádia, como promotora que foi dessa área há bastante tempo, eventualmente nem ela, nem as demais daqui da capital concordem, mas pode ser que o promotor do interior diga, não, esses empréstimos aqui, eu considero que está correto o banco em negar, porque o que a gente tem visto é mais fraude do que dinheiro para comprar remédio ou etc. Pode ser que não, isso de fato tem que ser avaliado. A instituição tem que se preocupar, é evitar que, no caso, as instituições financeiras não viabilizem, não respeitem, não permitam que o idoso possa também fazer empréstimo. Que se trabalhe prazos, que se trabalhe seguro para o pagamento das parcelas e não simplesmente fechar as portas ao idoso. Então o idoso não pode ter necessidade de fazer um empréstimo. Não pode. Isso é um absurdo. E precisamos evoluir. Mas veja que nós aqui evoluímos. Apenas nós criamos um caminho mais longo, mais dificultoso para atingir, e muitos dos idosos não vão poder fazer esse empréstimo. Eu penso que não, mas de qualquer modo o ofício será expedido e o promotor com atribuições vai avaliar. Excelência, só uma dúvida. O ofício é no sentido de sugerir ao membro que analise a questão sob a ótica da tutela coletiva, e se ele considerar que a questão tem relevância para instauração de inquérito civil, que eu faça. Sim. Sugiro que não se diga que instaura inquérito civil, porque a gente pode estar considerando aqui, o promotor pode considerar que isso está correto. O voto de divergência mostrou a questão do desrespeito ao idoso, né, de uma atitude que fere, me parece, o Estatuto do Idoso, norma constitucional de discriminação. É uma discriminação, como Vossa Excelência bem declarou aqui, a discriminação ao idoso. E aí não é sugestão, eu entendo que deveria se apurar. Se nós aqui, por maioria, entendemos que a forma não foi correta desse senhor que interpôs um recurso, né? Mas com relação ao conteúdo, eu creio que não há divergência, no sentido de reconhecer que houve uma discriminação ao idoso, o que é vedado, o que é proibido por lei. É isso. Pois não, Excelência. Inclusive, eu farei questão de que vá a ata, né, em anexo ao ofício, para o promotor ter conhecimento do que foi debatido na questão e avalie, né, a matéria. Inclusive, com o áudio, a gente pode mandar também o áudio, né, desse trecho da discussão. Passamos, então, para o julgamento de processos que se encontra em mesa. Da pauta virtual, primeiro lote de doutora Daci Pinheiro, processo de 1 a 49. A revisora é a conselheira Iádia Maio. Pergunto à relatora se há algum destaque. Fazer só o parênteses. Eu ia perguntar a vocês, por que quando vocês disseram que o empréstimo seria para comprar um carro, ficou apontando para o doutor Arli. Né? Acho que todo mundo ficou se perguntando. Ele apontou para ele assintosamente. Doutora Daci, peço desculpa, processo de 1 ao 49. Vossa Excelência pode apresentar os seus destaques. Estou em mesa, Excelência, e só tenho um destaque em razão de uma sugestão da revisora. É o de número de ordem 49, processo número
25.714, número 49. Perfeito. Certo? Os ajustes foram procedidos e trata-se do inquérito civil, direito da criança e do adolescente, lei número 8.069, 1990, intuito de apurar a ocorrência de suposto assédio sexual por professor, matéria penal, inteligência do assento 11 do Conselho Superior do Ministério Público, promoção de arquivamento, não conhecimento. Não Estava conhecimento. como conhecimento e ela me chamou a atenção e eu verifiquei. Vossa E Excelência está reajustando o voto, corrigindo reajustei aqui o de voto, homologação isso. para não Só conhecimento. tenho esse destaque, Excelência. No mais, o secretário já sabe que é a questão do inquérito civil, que eu conheço em razão do artigo 7º da lei própria. Perfeito. Certo? Ok. A revisora doutora Iádia Maia. Sim, só mais uma observação. Olha. Algumas impropriedades materiais, uma vírgula aqui, um ponto e vírgula ali, um acento, isso aqui é coisa que eu já procedi, em alguns faltando ainda em outros, mas será feito, se alguém percebeu alguma alteração, foi só isso, mas nada de conteúdo, só questão material. Perfeito, Excelência. Doutora Iádia. Eu tenho apenas 3 destaques, mas é em relação à resolução 174, em que a doutora Darcy foi pela homologação, e eu entendo que é não conhecimento por ser questões de ordem de direito individual. Seria da ordem o 009, o 018 e o 032. Somente esses 3 é que eu, então, seria pelo não conhecimento, considerando a resolução 174, do jeito que nós já estamos aqui votando. A 009 é fornecimento de medicamento a uma idosa. O 018 é situação de risco de criança. E o 032 é apurar a situação sociofamiliar de adolescente. Eu ainda acrescentei aqui no seu rol o 038, achava que também Vossa Excelência ia destacá-lo. 038? Sim. Não. É um inquérito civil e que era passagem de água usada na frente de uma residência, quer dizer, um assunto... Não, mas aí eu entendi que era coletivo. Ok, então, entendi. Que era meio ambiente. Perfeito. Por Então, isso. Então seriam esses 3. Obrigado, Excelência. Então, consulta aos demais conselheiros se há algum outro destaque, além desses número 9, 18, 32 e 49 de ordem. Excelência, só meu voto no sentido de acompanhar, porque hoje nós acabamos de assistir um voto de divergência, tratando aqui de um direito individual homogêneo, que foi a questão de empréstimo, e agora vem um voto de medicação de uma pessoa que procurou a medicação, não foi atendido. Será que só esse idoso não tinha direito a... Será que outros idosos não estariam na mesma situação? Então é isso que eu trago para reflexão. E eu acompanho a relatora. Perfeito. Doutora Carla. Só para registrar que eu acompanho a revisora. Não, a gente vai votar ainda nesse. Eu estou só perguntando se tem um destaque, porque não. Se for o mesmo tema, a gente vota em bloco. Não tendo outros destaques, então consulto nos itens 9, 18 e 32, se todos acompanham a divergência, corrigindo para não conhecimento. Já sabendo que a maioria está formada, apenas consulto se não há mudança de posicionamento, não havendo, fica então corrigido esses para não conhecimento. No item 49, a própria relatora já reajustou o voto, então ele entra no pacote dos demais. Consulta então se os demais processos de 1 a 49, à exceção do 32, 18 e 9, se os demais conselheiros acompanham a relatora. Então todos à unanimidade. Não, doutor RBT, já fica registrado, doutor RBT, todas aquelas situações em que se trata de direito individual, né? Passamos então para o bloco 2, doutor Braz é o relator, processo número 50 a 80, revisora, conselheira Darcy Pinheiro. Doutor Braz, processo estão em mesa? Todos. Tem algum destaque? Nenhum destaque. E a revisora, doutora Darcy? Só os destaques que o secretário... Que já sabe que são os de questão de direito individual. Doutor Herbert também, da mesma forma. Consulta aos demais se há algum destaque, dos números 50 a 80. Se não havendo, já aprovamos, então,
à exceção daqueles destacados do direito individual, os demais à unanimidade. Prossigamos então com o item 3, doutora Miriam Selle, 81 a 126, revisou o conselheiro Braz Paulo. Doutora Miriam, os processos estão em mesa? Estão, excelência. Tem algum destaque? Tem, sim. Eu vou retirar de mesa é o 117 na ordem, é o 2793, 27.939. Está retirando de mesa o 117. Ontem à tarde chegou um recurso e não teve feito a Ok. desse recurso. Então, vai retirar de mesa. E os destaques também são os direitos individuais, né, que a gente não conhece, que seria bom anotar para saber quais são. Seria o 083, pela ordem, o 095, o 096. Mas, excelência, só me perdoe. Nesses casos aqui, o destaque, não, em verdade, não seria nem de Vossa Excelência, né? A gente já está anotando todos os casos individual, um destaque da doutora Daci e doutor desse Herbert. entendimento. Vossa Excelência concorda que é não conhecimento, não é isso? Por isso... É porque eu pensei que o doutor Herbert já tinha indicado, que a gente está fazendo sempre assim, ele já indica no começo da sessão todos os processos do caso. Já está indicando esses que o doutor Herbert eventualmente já tenha indicado, pois não? Né? Ele faz revisão integral. Ok. Aí, além desses individuais, teria algum destaque? Não, vai retirar nenhum mais. 83, 95, 96. 83, 91, não, 91 é declínio. 95, 96, 120 e 122. 120 e 122. Perfeito. Não sei se eu já consultei o doutor Braz. Não. Então, você não tem destaque? Sim, como eu comungo do entendimento, né, relativamente da relatora, relativamente ao direito individual indisponível, eu não tenho destaque nenhum. Perfeito. Além dos processos já indicados pela relatora, que são aqueles mesmos individuais destacados do doutor Herbert e da doutora Daci, há algum destaque de algum conselheiro? Não havendo, então, dos números de 81 a 126, excluído 117, que foi retirado de mesa, e o 83, 95, 96, 120 e 122, que foram por maioria, os demais por unanimidade, aprovados nos termos do voto da relatora. Sigamos então com o doutor Herbert, e tem 4 processos de 127 a 155, revisora conselheira Miriam Selle. Doutor Herbert, estão em mesa. Excelência. Já indicados os destaques da secretaria ou ainda é por indicar? Não. Naqueles casos individuais, eu digo. Não. Então, a doutora Miriam teria para indicar algum... Qual o número do processo? 144, 146. 083. Doutora Miriam, só para confirmar, é 144 e 146? 3. Eu estou sem me forneça o número do processo. 2016 025. 25. O registro fora de prazo diz respeito ao Estado.
né, da pessoa, e é obrigação, matéria de ordem pública, né? Então, e intimar quem? A questão é, até uma questão prática de não aplicação da 174, vai intimar quem? Entendeu? Da decisão. Mandou que a tendência foi realizada nesse caso aí, ok? Dentro daquela linha, um inquérito civil instaurado, aplicando a lei da ação civil pública, que exige que o Conselho analise a promoção de arquivamento. Mesma linha dos outros, daqueles outros, a nossa divergência. Então são 140, 143, e seria 144. mais a questão de Estado. Questão de Estado. Mas... Teria outro, excelência? Pode dizer. Qual outro? 211. Apurar a disponibilização, ajuda de custo para auxiliar tratamento antidrogadição por parte da Secretaria de Assistência, né? Nossa, é a mesma situação do que nós tratamos aqui do empréstimo, da medicação. Aqui é para tratamento, para recuperação do drogado. Então eu entendo que há um interesse individual homogêneo nessa matéria, apesar de que aqui tratar de uma pessoa específica, mas a questão é, o município está fazendo assistência a todas as pessoas que precisam, que vão à procura do município para tratamento. Então, é dentro dessa perspectiva que eu conheci e homologuei a promoção de arquivamento do promotor lá da comarca de Macau, segunda promotoria da comarca de Macau. Perfeito. Então, votemos em bloco os da divergência, 140, 143, 144 e 147. Todos mantêm o posicionamento, então, por maioria, né, nos termos da divergência. Quanto aos demais processos de 127 a 155, questiono se há alguma outro destaque ou divergência. Não havendo todos aprovados, então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Sigamos, então, para os processos do item 5, doutora Carla Mico, é relatora, 156 a 187, revisou o conselheiro Herbert Bezerra. Doutora Carla, os processos estão em mesa e há destaque? Estão em mesa e sem destaque, excelência. Doutor Herbert, revisou. Excelência, o nosso entendimento divergente, que a doutora Carla entende que os processos, a partir da edição da resolução 174, né, ela entende que a partir daí é que devem não ser conhecidos. Os anteriores seria conhecer, não é isso, doutora Carla? Tem um marco, Vossa Excelência estabeleceu um marco de data, esse marco diferente nem... do voto que mas foi trazido. Mas todos aqui são novatos, todos os processos aqui... Mas tem dois aqui que foram mais anterior, antigos? Vossa Excelência... tem dois. Mais antigos aqui? Por isso que os dois aqui eu tenho um destaque, mas é na linha do que a gente já conhece aqui. Certo? Pode dizer o número, excelência. Eu acho que é o 2014, é o 076, 2014, 060. É a data da promoção do arquivamento. Eu não me lembrava de nenhum antigo. Bom, eu voto aqui pelo conhecimento e homologação, ok? Seja, não leve em consideração a questão de data, entendo que não se aplica a resolução 174. Só o número, excelência, desculpa. É o processo número 076, 2017, 000948. É o 163. E o 079, 2017, 00668. 163 e 164. São dois. E tem um, Vossa Excelência pode me ajudar, que tinha uma questão criminal e uma civil. Eu tinha feito a anotação e não trouxe. E Vossa Excelência não conheceu a questão criminal, que eu concordo, e a questão civil
eu voto pelo conhecimento e homologação. Agora, eu tenho que sair, eu acho que esse de... Oh, meu Deus. Me ajude, relatora. Socorro. Eu anotei, até deixei no... então deixa. Fica sem. Engoli mosca. Passei. Soprei, deixei anotado na... Ele falou o número. Que eu tive que sair. Me parece que foi... Meu Deus. Tinha uma questão de crime. E Vossa Excelência toda não conhecia a parte criminal e com relação à parte civil, entendeu que seria individual e não conheceu. Mas vamos, esqueça. Eu passei, tá, vai dar mesmo efeito. Vai tudo comigo. Fica então, doutor Herbert, destacado os dois, 163 e 164. É isso? Perfeito. Então, a exceção desses dois, em que há maioria, nos demais, de número 156 a 187, questionando se há algum destaque ou divergência, não havendo, então, aprovados por unanimidade, e os demais, nos termos do voto da relatora. Bloco 6, doutora Sayonara Café, processo número 188 a 225, revisora, conselheira Carla Mico. Pergunta à relatora se os processos estão em mesa e se há destaques. Estão em mesa, Excelência. No entanto, não tenho nenhum destaque a apresentar. Doutora Carla, tem destaques? O 204 e o 219. O 204 é uma diligência monocrática, então não deveria estar aqui. Está tudo certinho. Na verdade, tá tudo certinho. os autos entrou na pauta, mas a secretaria, inclusive, já encaminhou. Foi não, exatamente. Nada em relação à relatoria. Na realidade, nada em relação à relatoria, só em relação à secretaria mesmo. O 219 está como homologação, mas a relatora colocou diligências, tá? Então, não tem nada. Mas, em relação ao 212, eu faço só um destaque seguinte. Eu acompanho a relatora, mas eu gostaria de que fique bem registrado no voto o seguinte: homologação da promoção parcial de arquivamento. Essa é a única hipótese que o Conselho tem acolhido a homologação parcial. É exatamente a hipótese de que uma parte foi judicializada e uma parte, de fato, não foi judicializada. E dessa parte não judicializada a gente arquiva, e da parte judicializada ela foi... Arquiva parcialmente. Exatamente. É a única hipótese de arquivamento parcial. Então, é só para deixar registrado, porque depois os colegas, eles colocam como, vamos usar os precedentes, não sei o quê, usando como se a gente admitisse homologação parcial. A gente não homologa parcialmente quando o objeto persiste em parte e a investigação persiste em parte. Então, ele tem 5 objetos a investigar, ele investiga um, conclui, manda para cá e permanece com os 4 e pede o arquivamento parcial. E, nesse caso, o Conselho não tem acolhido. Não é o caso dessa hipótese aqui. Essa hipótese é o único caso que a gente, de fato, faz da forma como a relatora atentou, que é o caso que o objeto completo está resolvido, sendo que parte foi judicializada e a outra parte é o caso de arquivamento, porque não foi encontrada nem indícios para a atuação ministerial. É o 212, não é isso, Excelência? Esse era somente para indicar, não destacar, né? Só para ressaltar. Perfeito. Perfeito. Então, a exceção do 204 e 219, que rigorosamente não deveriam constar, né, da pauta, pergunta aos demais conselheiros se do número 188 a 225 há algum outro destaque, não havendo aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Sigamos ao item 7, relatora doutora Iádia Maio, processo 226 a 252, revisora conselheira Sayonara Café. Pergunta à doutora Iádia se estão em mesa e se há destaques. Estão todos em mesa e não tenho nenhum destaque. A revisora Sayonara Café. Também, Excelência, nenhum destaque a fazer. Nenhum destaque. Então, processo de número 226 a 252, pergunta aos demais conselheiros se há algum destaque ou divergência, não havendo aprovados à unanimidade nos termos do voto da
relatora Iádia Maio. Excelência, Doutora Carla. por favor. Eu gostaria só o seguinte. Como a doutora Iádia fez todo o estudo em relação à questão coletiva dos empréstimos, etc., gostaria que fosse como notícia de fato do Conselho. Não sei, eu estava até procurando essa informação, ver a legislação e tal. Os casos omissos a gente decide, na realidade, né? Mas, assim, há todo uma documentação acostada aos autos por doutora Iádia a respeito desse viés coletivo. Então, nós vamos, enquanto Conselho, com essa documentação, encaminhar já indícios de uma possível atuação, para uma possível atuação. Então, não é simplesmente só um ofício. No ofício, registrar que está sendo remetido ofício do Conselho Superior do Ministério Público para instauração de notícia de fato, para apurar o problema tal, né, que é relacionado à negativa de empréstimos consignados a idosos pelas instituições indicadas. Aí, a doutora Iádia puder já separar a documentação, passa para Felipe, ele já elabora o ofício, a gente já encaminha para instauração de notícia de fato, exatamente, já indicando. Exatamente. Inclusive com o voto vista, porque o voto vista tem um estudo. Então, entendeu? O voto vista ele já está indicando o viés da investigação. Perfeito. Certo? Então, para não ficar só um ofício, que seja assim uma notícia de fato encaminhada pelo Conselho com toda a documentação, etc. Então, pronto. Doutor Iádia indicará as peças à Secretaria e faremos o ofício para instauração de notícia de fato para apurar este problema especificamente no âmbito da tutela coletiva. Né? Questiono se há algum assunto institucional a ser arguido por algum conselheiro. Não havendo, desejo boa tarde a todos. Até a próxima sessão. Se Deus quiser, está encerrada esta sessão.